Deixa eu me apresentar. Eu me chamo Tatiana, mas todo mundo gosta de me chamar, eu também gosto de ouvir, deixei chamada de Tati Lima. Sou psicanalista clínica há mais de 10 anos, acho que há 16, 17, 18 anos. Dentre estudos, atendimento e a fundação do nosso instituto, o ITL, Instituto Transformar Lives, já são aí 18 anos de estrada e é com muito carinho que nós estamos sempre falando e ensinando, tanto em sala de aula quanto em atendimento em consultório e agora também o atendimento online, né? O online tem sido uma realidade dos nossos tempos e eu já quero deixar avisado para você que quer e gostaria de ter uma experiência de fazer uma análise online comigo, é só entrar em contato que a gente agenda direitinho. Só mandar um oi lá no direct que a gente conversa, tá certo? A gente também, online, tem feito nas rodas terapêuticas, tem sido muito precioso. E essas rodas terapêuticas que eu organizo e dirijo através do ITL Instituto, elas têm ganhado uma forma muito grande, muito maior. E a gente tem saído das salas do consultório. Como assim, Tati? Quem me acompanha sabe que eu sou apaixonada por natureza e nós temos ido, sempre que o clima permite, às cachoeiras, utilizando a natureza da região, a gente aqui da região do Rio, e aí a gente vai utilizando os recursos dos jardins, né, das praças arborizadas e principalmente a parte da cachoeira, que quem sabe que eu sou apaixonada por elas. E aí a gente vem feito a prática terapêutica com muito prazer, com muita alegria, com uma vivência que traz assim um retorno à estrutura da natureza, né? Colocar o pé no chão, sentir a água, ouvir os sons, parar um pouco, né? Respirar, desacelerar, aprender a respirar. E tudo isso a gente vai induzindo, conduzindo, conversando, fazendo umas vivências bem gostosas, bem dinâmicas, acerca do que, como eu gosto de dizer, o nosso Pai prepara um play lindo para nós e às vezes a gente não consegue ter tempo de curtir, não se permite curtir, né? Não se permite sentir o cheiro da natureza, o refrescar, sabe? E aí eu quero te convidar a viver essa experiência com a gente também. Você que na correria do dia a dia esqueceu-se um pouquinho desse tempo precioso, vem participar com a gente, chama no direct que a gente te passa o dia direitinho como é feito e vem ouvir experiências e histórias e curtir esse play maravilhoso que é a natureza que o Pai faz pra gente. Vamos lá, tô falando um pouquinho para te dar tempo para enviar aí no seu direct para alguém que a gente está online. Para você que ainda não sabe mexer, na parte de baixo, no Instagram aqui, tem uma setinha, você pode clicar nessa setinha bem aqui embaixo, assim, ó, no Instagram, e aí enviar para pessoas que você entende que possam ser, assim, abençoadas com essa live de hoje. E o pessoal do Facebook, a gente está gravando tanto no Instagram quanto no Facebook. Então, de vez em quando eu vou olhar para cá, tá certo? De vez em quando eu vou olhar para cá. Tanto o pessoal no Instagram quanto no Facebook, a gente tem tido uma boa adesão e eu quero agradecer por isso, o carinho de vocês. Mesmo depois a live fica gravada e aí o pessoal está compartilhando, está contribuindo, tem gente ainda conversando comigo lá no Facebook, pelo Messenger, tem gente que chama aqui no direct e dentro da medida do possível a gente sempre vai interagindo e respondendo ao pessoal, tá certo? Fala pra mim, por favor, aí, meninas da psicanálise, ó meninas, as profissionais formandas em psicanálise. Tá dando pra ouvir bem? Deixa subir um coraçãozinho, deixa um texto aí pra mim. Turma do ITL, dá um hashtag Somos Vivências, psicanalistas em formação, psicanalistas já formados, que são acompanhados pela gente. Com certeza é muito bom estar de volta nas lives, muito bom estar reiniciando aos pouquinhos, porque de vez em quando a vida nos surpreende, né? Eu tenho ensinado e tenho aprendido a viver experiências que de vez em quando a gente vai lá em cima, daqui a pouco a gente desce um pouquinho lá embaixo, daqui a pouco a gente se estabiliza de novo. E um dos maiores desafios do ser humano, e ser humano como eu sou, você também é a gente aprender que essas oscilações elas precisam nos ensinar experiências
elas precisam filtrar na gente quem nós somos de verdade. A gente passa a se conhecer e a se reconhecer. E não é um processo tão simples, às vezes as coisas se misturam, se embolam. Mas se eu e você, ou melhor, quando eu e você buscamos um pouco mais de sabedoria, de tranquilidade, a gente vai percebendo que conforme a sinceridade e a fidelidade do meu e do seu coração, vinculados ao Deus que nós acreditamos e servimos, as coisas vão se ajustando, vão se alinhando e a gente vai aprendendo a ser um ser humano melhor, viu? Pessoal da psicanálise, isso aí, ó, somos vivência. Amo vocês. Nós temos o prazer de ter uma turma assim fantástica nos acompanhando. Apesar das vivências dos altos e baixos, a gente se alinha, se junta, porque a vida é assim, né? Quando a gente oferece o bem, a gente acredita que o bem volta também. E quando não volta o bem, volta algo complicado, a gente acaba também aprendendo no processo a ser melhor. Então, eu creio, vivo e ensino que a gente pode ser transformada nos processos. E é por isso que a gente está de volta aqui, ó, pegando de novo gás, nesse horário puxado, mas pegando de novo a oportunidade de estar conversando com vocês, para que tudo venha a ser filtrado para o bem e para o melhor, tá certo? Deixa eu ver mais quem tá aí. Tem gente chegando, ó. Eu vou sempre fazer um coraçãozinho aqui na live. Como eu disse, não consigo curtir todo mundo, não consigo acenar para todo mundo, mas sintam-se abraçados, amparados, queridos. E a gente vai falar um pouquinho agora, começando o assunto da live. Posso começar, Júlia Lima? Claro! Eu tenho aqui uma assessora fantástica. Ela é minha assessora, diretora, uma jovem abençoadora. E se você ainda não conhece, curte lá o Instagram dela, @JuliaLimaFoto. É ela quem coloca essas postagens maravilhosas que você está acompanhando aí no nosso Instagram e que fica aqui me dando as diretrizes, né? Ela fala, olha assim, faz assim. E a gente vai aprendendo um pouquinho. Olha, quem estava comigo na live de ontem sabe que hoje a gente continua falando acerca dos processos da formação da nossa identidade. Nós estamos desenvolvendo, digamos assim, uma estrutura de pensamento, de conhecimento, uma estrutura de autoavaliação, uma estrutura de mentoria, que acaba por passar por várias etapas da nossa vida, né? Quem nos conhece sabe que nós somos cristãs, cremos em Cristo Jesus como Salvador, em Deus como Pai, e na boa presença do Espírito de Deus. E como eu digo sempre, de nada afasto Ele em minha vida. E assim eu desejo para a sua vida que você aprenda a dizer para Ele, vem, continua comigo, apesar dos altos e baixos, porque Ele não nos abandona jamais. E ontem eu comecei com um versículo muito interessante como base, que a gente encontra lá em Provérbios. O versículo é o 15, ou o capítulo é o 15, o versículo é o 13. Falando de novo, Provérbios, capítulo 15, versículo 13. Na versão Almeida Corrigida e Fiel diz assim: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. E ontem nós falamos um pouquinho acerca dessa circunstância de que nós, eu e você, muitas pessoas, contêm uma luz dentro da gente. Nós acreditamos ser a presença do Espírito de Deus. E aí de vez em quando surge aquela pergunta se existe essa luz, porque às vezes também existem sombras, porque essa luz ela não dissipa todas as trevas. E aí nós conversamos um pouquinho sobre algumas experiências que nós trazemos desde a infância, desde o ventre, e como essas experiências acabam por impactar quem nós somos, a maneira com que sentimos, a maneira com que vivemos, como essas experiências acabam impactando a nossa personalidade e acabam também impactando o nosso relacionamento com a gente mesmo, com o outro e com Deus, né? No livro de Lucas, Jesus vai ensinar pra gente que antes de amar a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro mandamento com promessa, a gente precisa aprender a amar a Deus de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. A gente precisa aprender a amar a Deus
com toda a nossa estrutura, a gente precisa aprender a amar a Deus a partir daquilo que nós somos, daquilo que nós temos, da compreensão do que nos aconteceu, da compreensão de levar cativo, ou seja, aprisionado a Cristo, sensações e emoções que a gente às vezes não quer falar sobre ela, mas mesmo assim Ele quer ouvir, porque Ele sabe e Ele entende que quando a gente se permite falar, quando a gente se permite expor a verdade para Ele, com certeza o processo curador ele acontece e a transformação também acontece. E a gente acaba se tornando aos poucos pessoas um pouco melhores. A gente acaba se tornando indivíduos um pouco menos difíceis, daqui a pouco um pouco menos chatinhos, um pouco menos exigentes. E também entende um pouco melhor o outro, cria-se uma empatia. E é interessante que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua forma. Obrigado pelos corações aqui no Insta. Cada um tem a sua maneira de ver a vida e isso também precisa ser respeitado. A beleza da estrutura humana é a gente compreender que nós somos únicos. Eu e você somos seres únicos em experiências, únicos em pensamentos, únicos na forma de sentir. Nós somos únicos na forma de nos relacionarmos. A gente às vezes pode até ser parecido com alguém. Quem conhece um pouquinho aí a minha vida, que vai vendo pelas fotos do Instagram, percebe como os meus filhos são parecidos, né? Quem conhece a família percebe como eu pareço com o meu pai, e aí eu pareço com a minha avó. E a gente vai vendo que se parece. Mas a gente também entende que parecido não é igual. É justamente essas diferenças que vão formar cada indivíduo. É justamente essa diferença da perspectiva, do ponto de vista, daquilo que sentiu, da forma que entendeu, vão formar a beleza da minha e da sua identidade. E isso é muito precioso para Deus, porque na verdade Deus ele fez a mim e a você com muita delicadeza, com muito amor, com muita perfeição e numa essência plena e perfeita. Ele disse, se eu não me engano, ao profeta que antes mesmo que nós fôssemos formados no ventre, Ele nos conheceu. E quando ele fala isso, ele deixa esse registro, é para que a gente aprenda a entender que antes mesmo que nós chegássemos a essa existência na Terra, né, antes que minha mãe e meu pai pensassem na possibilidade de me formar, antes que a natureza humana agisse, e aí eu tivesse uma estrutura física, ele já me conhecia num plano de perfeição. Ele já te conhecia num plano de perfeição. Ele já sabia que a história que tinha dentro da gente seria a essência perfeita. Porque na verdade essa essência, essa base, essa estrutura vem dele. E tudo nele é perfeito. Mas aí, por muitas situações, e a gente encontra tudo isso escrito no livro sagrado da Palavra da Vida, que é a Bíblia, o ser humano ele foi se corrompendo ao longo dos anos, né? O ser humano ele foi se deteriorando ao longo dos anos, e aí eu sempre fico perguntando para Deus o que significa colocar algo tão sublime, tão perfeito, tão pleno, dentro de um recipiente cheio de problemas. Você está me entendendo? Deixa eu subir o coraçãozinho se você está acompanhando comigo essa linha de pensamento. Antes mesmo que fôssemos formados, o amor de Deus perfeito já nos amava. E aí, quando nós ganhamos uma forma ainda no ventre, esse amor está embutido dentro de cada um de nós, mas o homem, a mulher, o ser humano, vem recoberto de uma estrutura de imperfeição, de dificuldades, de desafios. Obrigado pelos corações subindo. Já vem ali estruturado, às vezes em dores. Algumas crianças sofrem ainda no ventre, ainda na gestação, algumas estruturas muito delicadas, né? de muitas mazelas, vamos dizer assim. E aí a gente vai percebendo como é importante na formação da nossa identidade, da percepção de quem nós somos quanto indivíduos, como pessoas,
a gente compreender um pouco desse sorriso que sempre vem ao rosto, como diz lá em Provérbios 15, mas também entender sobre os processos das dores que abatem o espírito. Porque esse abatimento do espírito, ele na verdade vai fazer com que o ser humano ganhe uma, deixa eu usar essa frase, perceba uma distorção acerca de quem ele ou ela realmente é. O que eu quero ressaltar com isso? Gente, dentro de mim e de você, dentro da minha e da sua estrutura, apesar de todos os problemas possíveis que possam existir ao redor, apesar de repente não ter tido um pai bacana, uma mãe bacana, ou não ter nem conhecido seus pais, não saber de onde vem, apesar dos desafios de ter que ir suprindo e vivendo e correndo na vida, apesar às vezes de ter vergonha de se olhar, de não conseguir se identificar, apesar de às vezes a gente perceber que a gente não é capaz, a gente pensar assim, acreditar, dentro de mim e de você existe algo que é muito sublime, muito fantástico, muito poderoso, sendo estudado pela ciência, a ponto de quando nós aprendemos a invocar esse poder, essa essência, o nosso corpo físico muda, a nossa forma de ver e pensar a vida muda, a nossa estrutura vai mudando e a gente vai entendendo que existiam algumas cascas ao redor, em cima de tudo, que não precisavam estar ali. Mas a gente foi crescendo e foi acreditando que essa seria a melhor forma, que essa seria a melhor maneira de viver. Uau, muita informação? Muita coisa, né? É muito importante quando a gente começa a aprender a se observar. Como eu disse aqui, amar a Deus é imprescindível. Mas melhor ainda é quando eu amo a Deus através de mim. Quando eu percebo em mim e aprendo a me olhar, quando você aprende a se olhar como Deus olha você. Olha que interessante, né? Às vezes a gente precisa aprender a ter para nossas vidas o olhar que Deus tem para nós. Só que acontece o quê? O tema da nossa live de hoje é: o que te ensinaram ao teu respeito? O que falaram para você ao teu respeito e que você acreditou? O que ao longo da vida, muitas das vezes a gente escuta? Eu sempre gosto de voltar lá na primeira infância, como psicanalista, né, como uma mulher que foi separada e chamada e aceitou essa estrutura para poder cuidar de alguém. Eu tive que primeiro aprender a cuidar de mim um pouco. E olha que eu não sei muita coisa, eu ainda estou em tratamento. E não me envergonho de dizer isso, não, sabe por quê? Porque enquanto nós estivermos aqui nesse planeta Terra, enquanto nós estivermos presos a esse corpo mortal, a gente vai estar em tratamento. Mas graças a Deus eu já não sou como eu era. Ainda tem muita coisa para fazer, viu? Muita coisa para fazer. Deixa eu subir o coraçãozinho no canto. Deixa eu subir aqui o pessoal do Facebook. Clica no coraçãozinho pra gente ver. Ainda tem muita coisa para fazer, não tem? Tem muita coisa para ser feita. Tem muita coisa para ser transformada. Mas graças a Deus já não somos quem éramos. Nós somos um conjunto de vivências. E a temática de todas essas lives que nós estaremos fazendo desde ontem, começamos ontem, vamos até sexta-feira agora, 5 lives para dizer hashtag Somos Vivência. Coloca aí, digita aí hashtag Somos Vivência e tira o seu print. E me marca @tatilima.oficial, que eu vendo a sua marca, né, eu te reposto lá nos meus stories. E a gente vai se ajudando um ao outro. E é interessante que nós somos o quê? Vivências. Nós somos um conjunto de histórias que aconteceu com a gente e que nem sempre a gente teve decisão para tomar sobre isso. Na maioria dos casos, nós somos vivências de expectativas de pessoas que nos ensinaram, que nos educaram, que nos criaram. Às vezes nós somos vivências das expectativas
das mães que trazem no ventre todo aquele florear, né? Meu filho vai ser assim, minha filha vai ser assim. Ou em alguns casos um pouco mais doloridos. Isso, pessoal, coloca aí a hashtag, tira o seu print. Juliana Souza, somos vivência. Tira o print. E depois me marca, porque eu vou estar repostando você aqui nos nossos stories, tá certo? E aí é interessante que nós somos um conjunto de vivências que nós trazemos, não só de agora não. Nós trazemos às vezes desde o ventre. Por isso que eu comecei citando que muito bem diz o nosso Pai que Ele nos conhece antes de qualquer coisa. Sabe por quê? Porque Ele está dizendo para mim e para você que antes que nós recebêssemos qualquer marca, grava isso para a sua vida. Ó, vamos dar uma paradinha aqui. Atenta os seus ouvidos. Respira mais devagar. Esteja aqui, traga os seus pensamentos para esse momento. E escuta o que o Pai tem para falar para a sua vida nessa noite. Antes mesmo que qualquer marca fosse feita na minha e na sua alma, antes mesmo que nós recebêssemos os impactos das feridas que não eram nossas, de repente os nossos cuidadores eram feridos, eram machucados e eles acharam que estava fazendo certo e eles nos feriram. Antes mesmo de qualquer modelo de relacionamento pudesse machucar você, a sua vida e a sua história, antes mesmo que a sua mãe te rejeitasse no ventre, ou que o seu pai dissesse que não queria nem te conhecer, ou que o seu irmão, ou que o seu tio, ou alguém que você amava e deveria cuidar, possa ter marcado a sua vida de uma maneira terrível, antes disso tudo, o Pai te conhece em amor. E Ele sabe que existe algo bom dentro de você. Pegou essa dica? Prestou atenção no que o Pai está falando para mim e para você nessa noite? Nós somos vivências, somos resultado das marcas do que nos aconteceu. Mas nós não somos só isso. O nosso início é perfeito. O nosso início é em amor. O nosso início é a partir do Pai. O nosso início é a partir daquilo que Ele tem de melhor para nós. O nosso início são os cuidados que Ele sempre teve para nos oferecer. Pegou isso aí para sua vida? Olha, obrigada pelos corações. O pessoal do Instagram logo... Eu adoro esses corações, vocês não têm noção. E aí, a gente vai percebendo que antes que eu e você viéssemos ao mundo, Ele nos amou. E esse amor continua. E aí, de vez em quando, no consultório, quando eu estou em atendimento, ou quando eu estou conversando com alguém, o pessoal está entrando online, ó. Manda aí, pessoal, manda na setinha, chama o pessoal para assistir. De vez em quando eu estou em atendimento em consultório, ou quando eu estou conversando com alguém numa conversa normal, né? Quem me conhece sabe que eu falo que às vezes é complicado até ir na padaria. Não que eu seja uma pessoa demais, não é isso não. É que eu sempre conversar com alguém, conversa com um, conversa com o outro. Quando eu vejo, passou 2 horas, o pão nunca chega pro café. Mas chega pro café da tarde. E aí a gente vai percebendo que todas as vezes, ou que na maioria das vezes, quando eu falo acerca desse amor do Pai, que antes de que eu e você fôssemos formados no ventre, o Pai nos conhece, e Ele nos conhece em amor, e esse amor Ele é perfeito. Aí de vez em quando alguém diz assim, ah, Tati, mas você diz que Deus me ama, que o Pai me ama, você diz que Ele é amor, mas aconteceu isso na minha vida. Isso geralmente são marcas de feridas muito doloridas. Meu pai me abandonou, minha mãe me batia, né? Meus irmãos fizeram algum tipo de violência ou agressão. Eu não sei quem são meus pais, né?
Geralmente, esses pontos de questionamento que o pessoal fala, mas se Deus me ama, por que isso me aconteceu? Eu quero de novo te pedir nesse momento, para que você traga a sua mente para esse lugar, porque nós bem sabemos das regiões ao nosso redor, as batalhas que acontecem para dispersar o seu pensamento, para que você não aprenda como sair dessa prisão que te foi lançada. Uma prisão emocional, onde o tempo todo a mente volta num ciclo, a mente volta num ponto, e você não consegue progredir na sua vida porque está aprisionada numa emoção que foi marcada. Então nessas lives nós queremos acreditar no poder daquele que é sobrenatural, que é o nosso Pai. E Ele tem a capacidade de esclarecer a sua mente e as suas emoções nesse momento. Então eu quero te convidar a trazer a sua mente aqui com a gente. E que você de novo vire o seu ouvido e perceba o que esse Pai tem para falar para ti. Porque Ele é bom e o amor dele dura para sempre. Mas o mal existe e ele também tem o seu papel. Deu para compreender? Nós vivemos numa eterna luta entre o que nós chamamos de bem e mal. Nós chamamos assim para poder identificar. E aí, assim como o amor de Deus tem o seu papel, o mal que não está brincando de ser quem é, também tem o seu papel. Também tem a sua função. E aí, enquanto o Pai nos oferece amor, carinho e respeito, o mal quer nos oferecer o quê? Tristeza, discórdia, vergonha, baixa autoestima, depressão. E olha que interessante. Antes de tudo acontecer, o Pai disse que me ama e te ama e que Ele tem o bem. E aí a gente é criado, formado nessa terra, já é formado em dores por causa da humanidade, ok? E aí essas dores, elas vão fazendo o quê? Criando, às vezes, impactos de um mal sobre o outro. Só que o bem, através do Pai, ele não tem limites. Ele nos alcança em todo o tempo. Agora, o mal, ele tem um limite. E sabe qual é o limite? O limite do mal começa quando eu e você aprendemos que, de alguma maneira, como diz a segunda carta aos Coríntios, Paulo aos Coríntios, capítulo 10, eu amo esse trecho, versos 4, 5, 6, 7, dá uma verificada lá. Ele vai dizer que nós precisamos aprender a levar o nosso pensamento e perceber que existem algumas muralhas colocadas na nossa mente. Quem está me acompanhando, deixa subir o coração. O que é que significa isso? Significa que em algum momento de nossas vidas, algum ponto foi tão forte que marcou com tanta intensidade, algum mal foi tão intenso, que a gente, quanto pequeno, quanto criança, não sabe lidar com esse mal. E o que a gente faz? Cria uma muralha. É assim ou não é, gente? A gente cria uma muralha. Doeu pra caramba. A gente não tinha estrutura nem maturidade para lidar com isso. A gente acaba sendo impactado pela ferida de pessoas que também não souberam lidar com o que acontecia com elas. E aí a gente vai, não sabendo lidar com isso, a gente cria uma muralha ao redor. Obrigado pelos corações. A gente cria uma muralha para se proteger, eu entendo isso. Aí a gente começa a perceber que nós estamos sendo feridos por males dos outros. E aí eu quero me proteger, crio essa muralha, e essa muralha faz o quê? Ela vai sendo solidificada dentro da gente. Dentro dos nossos pensamentos, dentro das nossas emoções e da nossa forma de pensar e agir. Eu quero te pedir para trazer à memória, a sua memória, o que é uma muralha. Já pensou o que é uma muralha? Uma muralha é algo muito potente, né? Com uma estrutura
estrutura com pedras muito grandes. E que foram colocadas umas sobre as outras durante muitos anos. Se você ainda não conhece, eu quero te pedir para conhecer. Procura lá no Google a imagem da muralha da China. Aquela muralha linda, linda, linda que sobe montanhas, edificada de uma forma muito poderosa, muito resistente, para durar muitos e muitos anos. E aí o que acontece? Passaram séculos e séculos e a muralha da China ainda está lá. Vamos trazer isso para a nossa história hoje? Quando nós sofremos com feridas de pessoas que não souberam cuidar da gente, quando nós sofremos com feridas e marcas de pessoas que deveriam cuidar e fizeram alguma coisa errada, quando nós sofremos a intensidade do impacto de escolhas que não são nossas na nossa primeira infância, estou falando lá da infância, hein, gente, lá do comecinho de vida, nós implantamos muralhas para nos proteger. E aí essas muralhas, muitas das vezes, em muitos casos, elas vão crescendo junto com a gente e a gente vai entendendo que é assim que está certo. Quer ver um exemplo de muralha? Vamos colocar aqui uma pessoa que de repente precisava receber um alimento, um prato de comida, pronto. Precisava receber um prato de comida, mas na hora de receber esse prato de comida, essa pessoa, ela ainda pequena, na primeira infância, essa pessoa, ela era a última a comer da família. Só comia se sobrasse. Essa criança, ela fica ali esperando aquela comida com fome, e aí ela tem que comer daquilo que vem. Não que não seja grato, mas a criança cria a expectativa de que queria mais. E aí, como ela não consegue lidar direito com essa frustração, porque é muito pequena, como ela ainda não sabe lidar direito com o fato de pessoas que tinham que cuidar, descuidar, o que ela faz? Ela guarda para dentro de si. E aí cria uma muralha, uma capa ao redor. E vai vivendo a vida, vai vivendo a vida. Quando ela cresce, essa pessoa não consegue, muitas das vezes, entender que precisa esperar um pouco. Que é tudo para ontem, que é tudo para já. Sabe por quê? Porque lá atrás ela tinha que esperar para ser a última. Às vezes, essa criança está lá com aquela expectativa dizendo: eu nunca mais vou ser a última, porque o ser último é ruim. E aí gera dentro dela uma competitividade, chega na vida adulta, quer provar tudo para todo mundo o tempo todo. Que é a melhor, que é a primeira, que faz melhor. Isso cansa. Entenda bem, não estou dizendo que competir seja algo ruim, não. Mas quando essa competitividade prejudica a sua qualidade e prejudica os relacionamentos, a gente precisa rever qual é a muralha que está por trás disso. Porque, como eu disse no início, dentro de cada um de nós tem uma essência verdadeira, plena e bela, cheia de amor que o Pai colocou ali. Aí a gente recebe os impactos e cria as muralhas. Depois essas muralhas crescem junto com a gente vai acreditando que esse é o jeito certo de fazer as coisas, e aí a gente vai entendendo que aquilo que me foi ensinado daquele jeito está certo. Por isso que o tema de hoje é: a gente precisa questionar o que te ensinaram ao teu respeito. Porque muitas das vezes o que acontece? A gente vai acreditando no que falaram, no que contaram, e não para perceber que existe outra forma de existir. Existe outra forma de ser. Hoje aqui na live tem pessoas que me conhecem de pequenininha. Tem pessoas que me conhecem de uma vida, que viram a minha mãe gestante. E hoje, quando elas me encontram, às vezes quando ela fala: nossa, Tati, como você mudou, Deus seja louvado.
Como eu disse, não sou perfeita. Tenho muita coisa para melhorar. Mas graças a Deus eu não sou mais como eu era. Você deu para entender? Porque através do autoconhecimento, através de aprender a respeitar o outro, a me respeitar. Porque às vezes eu quero respeitar o outro e eu me anulo. Você se anula, você quer carregar o mundo todo nas costas como se as pessoas não conseguissem decidir as próprias vidas. Todo excesso nos mostra uma falta. Vou repetir de novo, atenta os seus ouvidos, traz o seu cérebro para cá, seus pensamentos, respira, tranquiliza as emoções e perceba, todo excesso esconde ou nos mostra algo que falta. Aí a gente vai perguntando para esse homem e para essa mulher, então, quais são os excessos da sua vida, quais são as muralhas que estão sendo montadas e que a gente acaba aprendendo que só serve desse jeito e na verdade não. E a gente vai percebendo que as muralhas elas vão afetar a nossa felicidade. Olha, eu posso te perguntar, o que é felicidade para você? Tem gente que vai falar, não, felicidade é ter muito dinheiro, poder viajar, poder sair. Ótimo, adoro viajar. Adoro sair também. Ah, ter dinheiro é poder comer bastante, comer bem, né? Ter dinheiro é conseguir ter a casa própria, ser feliz. Ser feliz é estar com as pessoas que eu amo. Também, eu gosto de casa própria, gosto de viajar, gosto de comer bem, gosto de estar com as pessoas que eu amo. Isso também é felicidade. Mas existe um detalhezinho na felicidade que a gente precisa aprender a reconhecer. E como a minha vida mudou para melhor quando eu entendi esse segredo. E quem me acompanha sabe que eu não retenho conhecimento, porque eu acredito que quanto mais eu cedo para o bem, mais o Pai que vem do alto me fornece algo melhor. Então anota mais essa parte para você que está anotando. A felicidade, ela vem da qualidade dos nossos relacionamentos. Vou falar de novo, a felicidade vem da qualidade dos nossos relacionamentos. Algumas pessoas vivenciam relacionamentos extremamente turbulentos e tóxicos. E aí, elas direcionam toda a energia para aquela estrutura tóxica. E fala assim, eu sou feliz. Mas quando para pensar, para se avaliar, dá de cara com a solidão, com a tristeza, com alguns abusos e violências. E aí ela se pergunta de verdade se é feliz. Porque a felicidade, ela precisa gerar relacionamentos saudáveis. A felicidade, ela precisa gerar relacionamentos de integridade. Ela precisa gerar relacionamentos que amadureçam o indivíduo a poder viver experiências. Aqui no Instagram pausou, só um minutinho. Ela precisa... Voltou, no Instagram tinha pausado, vou voltar à fala, tá bom? A felicidade, ela precisa gerar nos relacionamentos uma estrutura onde todos os que estão envolvidos possam se sentir acolhidos, aceitos e orientados para algo melhor. Deu para entender? Só que como gerar relacionamentos saudáveis, relacionamentos felizes nesse sentido, de bons relacionamentos, quando o que está dentro de mim me intoxica e também intoxica o outro. Às vezes em que eu me intoxico, que eu me entristeço, ou que eu me deprimo a ponto de não conseguir viver porque eu dependo de um relacionamento, algo está errado. Todas as vezes em que o modelo de relacionamento, seja ele qual for, relacionamento com amizade, com filhos, com marido, com esposa, com amante, com amigos, com amigas, com animais, relacionamento com os objetos, seja ele qual tipo de relacionamento for.
Se esse relacionamento te direciona para algo tóxico, danoso, excessivo, que te tira o controle, ou que te deixa no controle o tempo inteiro no modelo sufocamento, você precisa aprender a observar qual é o ponto que cobre uma muralha e que te faz escravo dessa emoção, desse sentimento, desse pensamento. Uau! Forte, né? Forte. Por favor, coloca aí hashtag Somos Vivências. Sabe? Todas as vezes em que nós... Dá licença, gente, eu vou beber uma água porque ficou forte. Olha a caneca que eu ganhei de presente, linda, ó. Deixa eu mostrar o outro lado. Isso ganhei de uma aluna muito querida, ó. Todas as vezes em que uma emoção, uma atitude, um modelo de relacionamento te impulsiona para um excesso, você precisa aprender a rever o ponto de dor real, qual a muralha que está ao redor, e é preciso aprender a ser frágil e buscar ajuda para remover essa muralha, para tratar a essência dentro de você. Por quê? Porque nós somos vivências. E no bom intuito de se proteger lá na infância, o que aconteceu? Às vezes eu e você criamos essa muralha de defesa, arrastamos para a vida adulta, chega na vida adulta, eu quero mandar em todo mundo porque quando mandaram em mim me machucou. Às vezes faz até com uma boa intenção, tá? Tem gente que vai até com a boa intenção, mas quem me conhece sabe que eu falo. Igual a vovó falava, de boa intenção tem um lugar que tá cheio. Apesar dos mais de 15 anos de psicanalista, os meus exemplos são simples para que você entenda na sua vida que o processo de cura também pode ser simples se você permitir sair de toda essa confusão mental, colocar a sua cabeça, focar a energia em algo melhor e se permitir viver a experiência de cura. Eu lido com pessoas na minha rotina, no meu dia a dia, que até querem ser curadas e transformadas, querem ser livres, mas não deixam mexer onde dói. E aí, só dá para curar quando mexe onde dói. É incrível, né? Só que é um percurso. Obrigado pelos corações. Obrigadinha. Até chegar ao nível do processo da cura, a gente vai precisar ir tirando as pedrinhas das muralhas, vai precisar mexer nas suas defesas. Vai precisar de estratégias, porque não é tão simples só mexer nas defesas. Eu me recordo quando eu comecei a passar pelo processo analítico há 18 anos atrás, eu chegava braba, chateada com um profissional que me atendia. Uma profissional, minha primeira analista foi uma mulher. Eu chegava chateada, eu falava com ela, eu não volto mais aqui. Sabe por quê? Porque a gente acostumou com as cascas, com as muralhas. Aí o analista vai lá, tira uma, tira outra, tira outra. Aí você precisa se ver. Aí a gente volta lá na menina, volta lá no menino pequeno, que às vezes ainda está chorando a falta do pai e precisa ser curado, ser tratado. A gente para perceber aonde, o que aconteceu que nos paralisou naquele tempo. Por isso que para entender ao nosso respeito, a gente precisa aprender a abrir mão de quem nós aprendemos ser. De repente você aprendeu que tinha que ser a filha perfeita. Só pode tirar nota 10. 9 não serve. 9 é porcaria. Aí tirou 10 a vida toda e mesmo assim tem um buraco aqui no peito. De repente você é o rapaz que cresceu ouvindo que chorar era coisa de mulherzinha, levava uns beliscões por causa disso quando chorava. Aí cresceu e agora não sabe falar de emoções e sentimentos, não sabe fazer um chameguinho, um carinho na orelha da pessoa que ama.
porque isso é coisa de menininha. Não sabe desenvolver um afeto saudável, porque não aprendeu, a dor não deixou. Então a gente precisa aprender a observar quais são os nossos excessos e aquilo que nos provoca descontroles. Como terapeuta, como psicanalista, eu sempre vou lhe dizer, se permita fazer análise. No início da live eu comentei e vou repetir novamente. Nós estamos fazendo atendimento online e tem sido muito interessante a experiência. Também mantemos os atendimentos presencial para quem está perto da gente, mas a rede social hoje é uma grande ajuda. E como diz o salmista, oxalá, graças a Deus estão voltando os atendimentos. A vida vai alinhando algumas coisas. Ainda tem muita coisa para ajustar, mas já está alinhando, né? Nós viemos de uma pandemia, enfim. Não gosto de reclamar, eu gosto de agradecer. O que não dá para eu controlar, gente, eu não reclamo. Agora, aquilo que eu posso agradecer, eu agradeço. Isso é curador. E aí a gente vai percebendo que é preciso aprender a perceber o que está demais para que eu possa buscar estratégias para poder aprender a me avaliar, para eu ser melhor. E aí eu sendo melhor, o outro vai sentir o impacto disso. Ou como disse uma analisando a minha, ou sente o impacto, muda, ou sai fora. Às vezes acontece. Acontece. E aí a gente vai percebendo que é preciso aprender a olhar o que nos dá impulso. Que horas tem, Ju? A nos dar impulso. 11h33. Já? Já. Gente, uau, já são 11h33, eu tô com medo da live aqui no Instagram fechar igual ontem. Então eu vou estar caminhando pro finalzinho, tá? Eu quero te desejar como eu desejei na live ontem. Eu quero desejar que você se desconstrua. Né, Verônica? Eu quero desejar para a sua vida o que eu tenho vivido na minha. Um processo de desconstrução. Que a gente tire as cascas, se permita tirar as pedras das muralhas. Entenda que existem pessoas estruturadas em sabedoria, conhecimento e boa ciência para cuidar de você. Invista em você, invista sim. Gaste dinheiro numa análise, gente. Você vai lá, paga às vezes, sei lá, nada contra o pessoal da unha não, tá? Mas é 200, 300, 400 reais em um cabelo no salão que você fique linda. Mas aí você não investe 100 reais para cuidar da sua mente. Só que se sua mente pifar, sua emoção pifar, pifa tudo. E aí é muito importante a gente perceber que a gente pode não se acostumar com aquilo que dói. Reconhecer algumas fragilidades são extremamente importantes para que a gente possa ter uma vida melhor. Existem pessoas que acreditam que ser frágil é ruim. E eu entendo isso. Mas ser forte sempre também é danoso. Lembra dos excessos? Todo excesso esconde uma falta. Então eu quero te convidar a ampliar o olhar sobre aquilo que você vive. Eu quero te convidar a ampliar o olhar sobre o que dói, sobre o que machuca, sobre o excesso que te mantém aprisionada, para que você dê um passo atrás, ou melhor, um passo para dentro de você e aprenda a enxergar o mundo de uma maneira mais ampla. E me permitindo, eu estou aqui para te ajudar no processo. Ok? A gente vai precisar estar encerrando a live. Como eu disse ontem, coloca aí a hashtag Somos Vivência novamente, tira o print. Vou dar uma paradinha pro print. Quando você tirar o print, você me remarca, @tatilima.oficial. E aí, todo mundo que estiver no meu direct remarcado, amanhã a gente vai estar repostando para que um vá ajudando o outro. Isso ajuda na visualização, isso ajuda na divulgação do trabalho, isso ajuda na estrutura de vida. E isso, olha aí, ó, minha tia que me viu na barriga, é na dor que nós crescemos. Isso, tia, a gente consegue crescer quando se permite. Tem que aprender a filtrar. Com certeza. É na dor que a gente conhece muita gente. Isso daí é as hashtags, ó, Somos Vivências. Vou dar uma paradinha aqui no sorriso,
tá? E amanhã às 22h44, a gente vai estar continuando a live acerca do Somos Vivências, essa estrutura terapêutica que mistura espiritualidade, vida, bom conhecimento e psicanálise para ajudar você a ser uma pessoa melhor, assim como tem ajudado a minha vida, a minha casa e a minha família, tá certo? Vamos lá, vou dar uma paradinha para a hashtag, aquela posezinha básica, deixa eu me arrumar. Vai, Juju. 1, 2, 3 e tira a foto, gente. É do lado de cá, tira a foto. Foi? Fala pra mim se foi, gente. Então, olha. E como eu gosto de fazer também, eu quero encerrar hoje orando ao Pai, agradecendo pela minha e pela sua vida. Vamos então desacelerar um pouco, ok? E nós vamos orar agradecendo, dizendo: Pai, graças eu te dou em todo o tempo, porque em todo o tempo o Senhor conhece, tu conhece quem nós somos, o que fazemos, assim como conhece a nossa lealdade, fidelidade, o nosso coração. Assim como o Pai conhece os nossos defeitos e conhece as nossas limitações, também conhece o que nós estamos vivendo hoje e o que nós vivemos muito antes de entendermos. E Pai, eu tenho aprendido contigo como é bom quando o teu Espírito é permitido chegar em lugares que ninguém conhece, mas ele conhece e cura. E como é bom quando a gente aprende a te conhecer, não só de ouvir falar, mas porque agora os nossos olhos, o nosso coração, o nosso pensamento, o nosso entendimento te conhece e sabe que o Senhor nos conhece e nos ajuda a ajustar aquilo que está fora do local. Não que seja simples, não é. Não é um processo fácil também, mas é possível. Porque através de Jesus nós aprendemos que as dores precisam servir para nos aproximar a Ti, para que a gente aprenda a pedir colo, para que a gente peça estratégias para vencer as lutas, para que a gente corrija a nossa rota de erro e para que se aproxime da Tua presença que é tão bondosa. Tu, Pai, bem conhece as pessoas que estão nos assistindo nessa live e aquelas que vão também assistir outro dia, em outro momento, porque Tu sabe para quem vai chegar essa live. Mas que os corações sejam tocados, que a mente seja tocada, que eles sejam sarados nas histórias, na forma com que sentem dentro do coração, naqueles momentos em que eles não conseguem expressar nem dizer, às vezes não conseguem falar, mas o corpo sente. Mas, Pai, Tu sabe o endereço, o local certo de curar tudo isso. Então nos ensina a permitir esse processo de cura. Me dá esclarecimento para falar das coisas que o Senhor tem me dado para falar. Me dá, ó Pai, condição de ensinar aquilo que o Senhor tem me ensinado na minha vivência, porque nós, começando por mim, nós somos vivências. Então que as minhas vivências, as minhas dores, assim como as minhas superações, venham servir como uma ponte de transformação e cura para quem alcançar e assistir essa live. E Pai, eu quero ser grata, porque nós não somos nada, nós não temos nada. E de mim mesma Tu sabe que eu não falaria, mas o Teu Espírito é quem nos faz dizer. Então eu quero Te agradecer e louvar a vida de cada um que tem nos acompanhado hoje, nos acompanhou ontem e amanhã estaremos aqui falando mais um pouquinho, para que a gente possa aprender a se desconstruir, para que o Senhor, Pai, venha nos reconstruir como seres melhores. Por isso eu quero Te agradecer por essa oportunidade tão rica e poderosa. Em nome do meu irmão Jesus eu quero agradecer. Ok? Olha, quem me conhece sabe que meu olho enche d'água. Então eu tô com o olho cheio d'água. Mas o nosso Pai é bom em todo o tempo. Tá? Vamos estar encerrando. Olha, um beijo no coração.
Um beijo no coração. Teve gente que eu já não vejo há um tempo, tá aqui na live. Muito obrigada por participar. E como eu digo, visite o pessoal que nos apoia. @ITL Instituto Transformar Lives. @Julia Lima Foto. E a nossa página, o 321 Trilhas, que é o meu blog de trilhas. Quando a gente vai fazer caminhada, a gente está sempre agradecendo a Deus por tudo. Visita lá. Até amanhã, pessoal. Bom demais.